E aí, cancerianos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu sou a Bia Moura, sejam muito bem-vindos e essa é a minha primeira tentativa de fazer algumas gravações com os vídeos um pouquinho mais longos. Então, trabalho com tarô aí faz algum tempinho, já fazem 12 anos nessa caminhada, mas senti necessidade de levar a palavra da cigana para mais alguns lugares. Então, se você chegou nesse vídeo não é por acaso. Caso você tenha alguma sugestão para esse começo, fique super à vontade de me dizer que eu estou super aberta para receber essas sugestões. E recadinhos importantes, caso você queira adquirir uma leitura particular, um atendimento na sua energia, você pode me chamar no Instagram, no meu contato do WhatsApp, que também está no Instagram. E caso você queira também adquirir um mapa guia para o ano de 2026, eu também estou oferecendo eles agora, uma leitura completinha, que vai em formato de PDF para você, com todas as descrições das 12 áreas da vida. Tem poucos deles, porque eles demandam muito tempo e muito trabalho para fazer, então acaba que eu não disponibilizo tantos. Então, caso você tenha interesse e queira, tem ali um formuláriozinho que eu vou deixar na descrição, que você pode preencher para você poder adquirir um, ok? Que é uma análise para o seu ano de 2026, que você pode imprimir e fique pesquisando e ir consultando no decorrer dos meses, você pode ir lendo e relendo, ok? Caso as mensagens que vão ser faladas aqui não ressoem com você, você pode dar uma olhadinha também no seu ascendente, na sua lua, na sua Vênus, ou até mesmo nos signos mais fortes do seu mapa. Então, é isso, não tente forçar nenhuma significação. O que encaixar, encaixou é pra você, tá bom? Então, a gente vai começar com o baralho cigano. Eu vou pedir, então, que as mensagens que precisam ser dadas sejam dadas. O que as pessoas que estão aqui comigo hoje precisam ouvir, baralho? Vamos lá. O que a gente precisa falar para os cancerianos? Quais são as mensagens de hoje? 3 cartinhas já. Primeira carta que veio foi a carta dos sentimentos, a carta do coração, a foice e a carta do chicote. Que também é a carta da vassoura. A gente tem uma dupla limpeza aqui com relação à parte emocional. Mais uma cartinha só pra gente conseguir completar, por favor, do que a gente tá falando. Ok. Sempre cartas caindo ao chão, só pra testar a capacidade da taróloga. Gente, carta da estrela veio pra vocês. Muito bonita finalizando. E o que eu vejo aqui no campo de vocês, então, para o mês de novembro? Esqueci de falar também, mas é uma leitura dedicada para o mês de novembro. E caso você esteja vendo esse vídeo depois, você pode adequar ao teu momento, mas como é direcionada, eu vou falar, né, nesse lugar sobre novembro. Então, eu vejo que esse próximo mês que está chegando para você, ele é um mês que vai ter como resultado muito das limpezas que você fez nas últimas semanas, ou que você talvez esteja fazendo agora, sabe? Porque essa carta do coração, a carta da foice, me traz duas situações, dois cenários diferentes. O primeiro é um processo de rompimento mesmo, de ruptura com sensações que estavam prevalecendo no teu campo, então dúvidas, questionamentos, até mesmo ansiedades, coisas que têm relação com o teu emocional, mas que agora não fazem mais parte do seu campo, você limpou, ou as pessoas se afastaram, ou você está fora de uma situação, alguma coisa foi cortada nesse lugar. Mas a gente pode estar falando também de algumas pessoas que estão passando por um processo de apaziguamento ou que passaram por situações emocionais que foram muito conturbadas. Então a carta do chicote com a vassoura fala especificamente sobre tensões, sobre brigas, pode ter tido aí algum movimento familiar ou até mesmo algum movimento no trabalho que foi bem tenso, que te causou uma certa angústia. Se não houve nenhuma situação fora, a gente pode estar falando também de alguma situação interna, né? Então às vezes uma situação que acontece no fora, mas que não foi diretamente pra você, mas você sente alguma coisa ali que mexeu, sabe? Então, um exemplo bem bobo, assim, tipo, tô caminhando na praça, não esperei meu ex ainda, vi com outra pessoa, nossa, quebrou. Uma semana, você ainda processando aquilo, sabe? Uma coisa meio assim. Então, pode ter acontecido alguma situação em que você se sentiu mexido emocionalmente, ou alguma decisão que mexeu emocionalmente com você, mas eu vejo nesse lugar de limpeza, sabe? Às vezes, esse lugar de desconforto aparece justamente para que a gente perceba que precisa ser limpo. Porque, por exemplo, esse exemplo do ex, né? Se você não sentisse nada, é sinal de que você provavelmente, né, nesse sentido de superação, né? Você superou, você muito provavelmente limpou o que precisava ser limpo. Se existe algum incômodo, existe alguma coisa que te pega ainda, é porque muito provavelmente existe algo a ser trabalhado ou algo ainda a ser limpo, a ser visto.
Então isso é bem importante, tá? Essa carta da estrela bem bonita que apareceu, ela fala muito de esperança, né? Uma carta que ela traz ali uma conexão espiritual também. Então eu vejo que novembro vai ser um mês que, caso essas movimentações aqui de limpeza não tenham acontecido ainda, elas vão vir fortes, tá? Então é um mês onde você provavelmente se sinta um pouco mais sensível emocionalmente e você vai sentir que as coisas do mundo vão te acessar mais, sabe? Então aquilo que você observa, aquilo que você percebe vai chegar com mais força em você. Palavras, a sua sensibilidade vai estar um pouco maior. Cancerianos, aquelas, né? Mas eu vejo que vai estar um pouquinho maior justamente por conta desse processo de abertura que também é espiritual, né? A carta da estrela, ela fala sobre você estar seguindo um caminho que é um caminho que tem que ser seu, sabe? Eu vejo que você provavelmente precisou chegar em algumas conclusões, que foram conclusões que devem ter doído um pouquinho, ou que devem ter sido um pouco conflituosas de você tomar, de você chegar ao final, mas que agora é caminho aberto, sabe? Então, muitas limpezas relacionadas a isso, a gente pode estar falando também, não sei porque me veio agora, mas essa carta do coração com a foice, me fala muito também sobre você se desligar e também se desfazer de coisas que não fazem mais sentido. Então, assim, sei lá, mudei de casa e precisei jogar muitas coisas fora, ou terminei uma relação e precisei jogar muitas coisas dessa pessoa fora. Mudei de trabalho e achei várias coisas na minha gaveta que estavam ali paradas há muito tempo. Não sei, eu vejo um desapego com relação a coisas materiais aqui também, sabe? Ou coisas que foram tiradas de você por uma perda, alguma coisa nesse sentido, mas que abriu espaço, sabe? Abriu bastante espaço. Eu lembrei de uma história aqui, gente, que não tem nada a ver, mas eu vou contar pra vocês. Na verdade tem um pouco a ver, mas é legal de compartilhar. Enquanto isso eu vou pegando aqui outro baralho. Mas eu lembro que quando eu terminei meu primeiro relacionamento, foi muito doido, porque eu tinha no meu celular, né? E era um celular bem velhinho, assim, e eu tava começando a produzir conteúdo, eu tava começando nesse caminho. E eu sei que eu tinha muita coisa desse relacionamento no meu celular ainda, porque foi uma relação muito longa. Então, tipo, tinha muita foto, muita coisa que eu não tava me mexendo o mínimo pra excluir, sabe? Eu tava com uma preguiça, sabe? Tipo, eu não tava querendo ver também, sabe? Até que chegou um dia que meu celular foi roubado no ônibus em Curitiba. Pegaram no bolso, foi uma coisa muito rápida, assim, eu nem percebi. E aí foi muito louco, porque quando eu vi que o celular eu tinha perdido, eu não tinha dinheiro pra comprar outro, tipo, eu ia ter que realmente me virar. Mas lá no fundo, assim, fora de todo assim, a primeira impressão, que é aquele desespero, né, aquela coisa que dá aquela embaralhada, me veio um certo alívio. Entendi assim, cara, tinha tanta coisa lá que eu não mexi, que eu não limpei, que agora a vida deu jeito de tirar de mim, assim, sabe? Então, às vezes, a vida tira algo, em alguma situação como essa, né, um exemplo que é um pouquinho bobo, mas que acontece, que abre mais espaço. E daí o resultado disso foi que daí eu trabalhei pra caramba, comprei um celular melhor, comecei a produzir mais conteúdo e começou a dar muito certo. Então, às vezes, né, aquela coisa que tem males que vem pro bem, às vezes esses males, eles vêm caracterizados de males, mas eles vêm pra limpeza mesmo, pra você se livrar de coisas que não fazem mais sentido pra você, tá? Então, novembro é um mês de fechamento dessas situações ou um mês em que esses processos vão começar. Então, respeite bastante o seu tempo, porque a parte emocional vai estar um pouco mais sensível, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu quero afinar com o tarô. Vamos lá, tarô. O que essas pessoas que estão aqui comigo hoje, o que esses cancerianos queridos precisam saber sobre essa situação? Me fale mais sobre essa situação e sobre esse coração. Opa, já virou uma aqui. Ok, a gente tem aqui o Pajem de Paus. Gente, daí esse oráculo que eu tô usando aqui é um tarô das sereias. E ele é um tarô que elas não têm a parte de cima do biquíni, então eu preciso ficar tampando o tempo todo, tá bom? Tá, Pajem de Paus. Ok. A gente tem também a Rainha de Espadas. Aqui. 5 de Copas. E a carta do Sol. Tá. O que a gente tá falando? 7 de Espadas. Ok. Talvez você sinta, Câncer, que você teve uma certa perda de tempo em alguma situação, algum movimento. Talvez você sinta que, caramba, eu tava tão decidido que eu queria aquilo, mas no fim não resultou da forma que eu queria, ou da forma que você imaginava. Isso é muito comum, a gente tem nossas expectativas quebradas o tempo todo, né? A vida faz isso, o mundo traz isso também. Mas eu vejo que não é por acaso que tem algumas rotas sendo recalculadas, tá?
Aquele mesmo exemplo, né, do celular roubado, não é por acaso que teve alguma coisa que saiu da tua vida nesse momento, sabe? E essa coisa, aqui acho que exemplificando para ficar um pouco mais claro, mas não precisa ser necessariamente uma pessoa, uma relação, ou às vezes um trabalho em si, uma coisa mais palpável, pode ser muito subjetivo. A gente pode estar falando de uma sensação, por exemplo. Então, às vezes, você, tipo, tá super bem solteira, mas às vezes alimenta uma emoção, uma sensação por aquele ex. E isso é confortável pra você. Até certo ponto é uma coisa que é boa, né? E aí eu vejo esses sentimentos sendo encerrados. Eu vejo você finalizando muita coisa, encerrando muita coisa. E vejo você encontrando muita resposta. Principalmente do porquê da dependência, o porquê dos enganos, sabe? O porquê dos enganos. Vamos ver aqui. Ok. Ok, a gente tem aqui o 2 de ouros, 10 de paus e a carta do enforcado. Olha, Câncer, eu vejo que você provavelmente estava num momento muito conturbado, ou você pode se encontrar nesse momento conturbado agora, onde você está tentando equilibrar, né, trazer um equilíbrio para as dualidades, um equilíbrio para aquilo que faz sentido para você, até mesmo se suspender um pouco no ar para conseguir perceber um pouco melhor as situações, sabe? E eu vejo que você passou por alguns processos de bastante estresse, né? Mas que você conseguiu muitas coisas, apesar desse estresse todo, assim. Eu vejo que tiveram coisas que retornaram pra você. E assim, eu não vejo que foram enganos, acho que engano não é a palavra certa, mas talvez alguns tropeços no meio do caminho em que você pode ter se sentido culpado por ter dado, ou até mesmo culpado por tipo, cara, por que eu não percebi essa resposta antes, ou por que eu não tomei essa decisão antes, sabe? Por que eu fiquei guardando, ou por que eu fiquei nesse lugar de, sabe, não consigo sair daqui. E me dá a sensação de que foi um processo muito necessário para você entender algumas coisas sobre você. Se você não se suspendesse, né, se não fosse um pouco mais para cima das situações para tentar estudar um pouco do processo, você não ia perceber muitas coisas a longo prazo, né? Isso com relação à parte emocional, né? E com relação a essa foice, que eu sinto que a foice ela meio que tá junto, sabe? Mas eu quero saber com relação à foice. A carta da justiça. A carta do 8 de ouros. Tem uma situação aqui que eu sinto que você sentiu que foi injusta. E o 3 de paus. Que você sente que foi injusta ou alguma situação em que te machucou por conta da injustiça, sabe? Tipo, caramba, isso não me parece equilibrado, não me parece num lugar certo, né? Independente de qual situação seja. E em novembro, eu sinto que você vai ter muitas respostas com relação a isso. Seja algo muito, assim, próximo de você com relação a tempo, sabe? Então, que aconteceu há muito pouco tempo. Ou alguma situação que aconteceu já há um bom tempo, que você ainda guarda alguma coisa, sabe? Então, eu vejo que vai ter alguma resolução em novembro específica com relação a uma sensação de injustiça. Talvez na parte material, porque essa carta do 8 de ouros aqui apareceu também. Então, caso você tenha se sentido nesse lugar, talvez seja por aí. Mas é muito interessante porque esse 3 de paus que apareceu aqui, ele fala de uma motivação muito grande, sabe? Então, assim, eu vejo que você tá muito pronta pra conseguir vencer aquilo que tá vindo pra você, sabe? Então, tipo assim, cara, tá, tiraram, é algo que se encerrou na minha vida, isso doeu, mas eu tô muito pronta pra movimentar mais uma vez. E novembro vai te trazer essa energia. Por isso que marcou tanta limpeza aqui, sabe? É o momento de novo e é o momento de motivação, sabe? Então não se desmotive agora, porque você está encontrando respostas muito boas. O As de Copas, né? Então, novidades emocionais. Eu vejo que você vai ter novidades emocionais que vão te suprir nesse período e novembro vai ser um mês muito bom pra isso. A gente não percebe e a gente tem um pouco de medo disso, né? Porque é desconfortável sentir o vazio, né? Quando a gente, às vezes, encerra alguma coisa, encerra um ciclo, ou quando a gente precisa ficar no tédio por muito tempo, ou esperar por muito tempo, esse esperar e esse vazio, essa rotina acaba ficando maçante e a gente se sente um pouco agonizado. A gente quer tampar isso, a gente quer alguma coisa nova, a gente quer entender a motivação da vida, sabe? Tipo, se sentir naquele estado de que tá, tudo tá no seu lugar e que eu posso só viver. E aqui eu sinto que você ainda precisa de algumas respostas, que você ainda tá ansiando por essas respostas, sabe? Mas esse As de Copas me fala muito de um momento novo e na parte emocional também. Então, se você teve alguns desafios de limpeza emocional, sejam eles bons ou ruins, onde você sentiu que você se libertou, onde você sentiu que teve livramentos, liberações, ou seja um momento em que você se sentiu triste ou até mesmo um pouco apegado às situações passadas, aqui marca um novo caminho.
né? Aqui marca um novo caminho de realização emocional mesmo, sabe? Isso é bem interessante. Que coisa linda. E por conta dessa limpeza. Isso é uma coisa que não vai acontecer se essas limpezas emocionais não acontecerem. Então aí, ó, quem tem coisa guardada começa a jogar fora. Quem tem foto naquele álbum oculto, sabe? Que ninguém vê, aquele álbum que você quase não cabe, mas de vez em quando abre, sabe? Excluir foto, jogar coisas fora e definir principalmente os seus objetivos a partir de agora, porque novembro vai ser um mês de definição também pra você. Aqui o Cavaleiro de Espadas, né? E nossa, Cavaleiro de Espadas com a carta do chicote. Me dá mais uma. Nossa. Tá? 3 de espadas. E o 4 de copas. Nossa, cancerianos. Do que a gente tá falando? As de espadas. 4 de paus. A força. E os 6 de ouros com a carta da lua. Câncer, eu sinto que a vida ela tá cobrando de você uma resposta. Não só uma busca pelas respostas que você precisa da vida, mas para ela te dar essas respostas, você vai precisar dar uma resposta para a vida primeiro. Bem no sentido de definição, sabe? Tipo, cara, o que você realmente quer? Quais são os seus objetivos? Onde que você quer chegar com tudo isso? O que tipo de relação faz sentido para você? Porque se algo foi tirado de você, é porque de alguma forma aquilo já não encaixava mais no teu campo. É porque a vida entendeu que você precisava de uma repaginação, de um novo momento. Não sei por que me veio, mas a gente pode estar falando de processos de luto também. Então, caso tenha alguém que está passando por um processo de luto, eu vejo que vai ter uma reconfiguração de identidade nesse movimento também. Porque, às vezes, esse luto vai mexer com as suas profundezas na parte de raízes. Pode ser um luto literal, como eu estou comentando agora, mas pode ser um luto de uma relação, um luto de uma situação que acabou, que finalizou. E eu vejo que isso vai te trazer uma necessidade de autoconhecimento tão grande que vai acessar algumas dores um pouco mais antigas. Por isso que demanda um pouco de tempo, sabe? Talvez você esteja nesse processo faz um tempinho, ou talvez você venha entrar nesse processo em novembro de uma forma mais profunda. E daí o que acontece? Só que você não vai sair desse sofrimento, ou até mesmo desse momento de stand-by sozinho, se você não definir para onde você quer chegar, sabe? Então, é interessante que você, de alguma forma, mesmo que seja difícil, comece a olhar para uma projeção futura. Que você comece a olhar para onde você quer estar, sabe? Tipo, onde que eu vou estar, onde que eu vou me desenvolver, aonde que eu vou chegar, mesmo que esse período tenha sido um processo complicado, sabe? A vida tá cobrando de você uma resposta também, porque a gente pergunta muito pra vida, né? Tipo, como é que vai ser, onde é que vai ser, eu preciso, mas a vida também precisa de uma definição pra gente saber pra onde que a gente vai, né? E eu não sei porquê, gente, mas eu lembrei de uma história, até por conta dessa carta da estrela. É um conto budista, em que ele fala assim, que se você planta uma árvore, eles chamam Nir, né? É uma árvore que tem aqui na região mais na Ásia, que é um fruto muito amargo. E se você planta uma semente de Nir e essa árvore cresce, a natureza, ela só vai fazer o trabalho dela, né? A natureza só vai nutrir aquela semente que você mesma plantou, então a vida vai nutrir aquilo que você mesma plantou. E vai fazer essa árvore crescer e esses frutos vão chegar pra você. Aí essa árvore cresce, aí você come o fruto e você fala, não gostei, não achei bom. E aí, o que acontece? Aí você acende velas no pé da árvore, aí você coloca todos os santos, aí você coloca a carta de tarô, você acende incenso. E aí você começa a rezar. Fala assim, Deus, quem esteja, qualquer pessoa que esteja me ouvindo, por favor, faça desses frutos doces, porque eu não quero mais comer fruto amargo. Mas pedir não vai adiantar nada. Só fazer os pedidos não vai adiantar, porque quem plantou essa semente foi você. Em algum momento, seja porque você não sabia, seja porque você não conhecia, ou seja porque você realmente achou que seria bom. E aí, a vida tá cobrando aqui de você que você plante outra semente. Só que para plantar outra semente, você vai precisar abandonar uma árvore inteira. E para que você tenha esse processo de crescimento, né, esse processo onde o novo se desenvolve, demanda tempo. E por isso que é desconfortável, porque você, tinha uma árvore com frutos amargos, mas essa árvore com frutos amargos, ela já existia, né? Tipo, você tinha pelo menos uma árvore com fruta. Agora você tem uma plantinha, um pezinho que precisa de atenção e de tempo para que a natureza desenvolva. Então, eu vejo assim, Câncer, que você tá num momento em que a vida quer te trazer muita coisa nova,
sabe? Tipo, eu vejo que esse próximo ano vai ser um ano em que você vai ter muitas vivências, muitas certezas do que você quer realizar. Mas para isso acontecer, você precisa encerrar algumas coisas, entender que por mais que seja dolorido, essa árvore de frutos amargos vai ter que ficar para trás, porque agora você sabe diferenciar uma semente doce de uma semente amarga. Então, na próxima vez, você pode plantar um pezinho de manga bem doce, né? Bem gostosa. E continuando esse assunto, acho que eu vou tirar aqui umas cartinhas com relação à estrela, porque a gente tá falando de espiritualidade aqui, né? Gente, a sacerdotisa. O que a gente tá falando? O que a gente tá falando? As cartas falam. A carta do Cavaleiro de Paus. Mais uma pra mim. Mais duas. Ok. 3 de copas. E a carta do 2 de espadas. Cancerianos, queridos. Tem pessoas aqui que não se sentem muito merecedoras do que vão receber, tá? E se sintam merecedores porque vocês merecem. É uma coisa que vai chegar, assim. Eu acho que, às vezes, os períodos de reflexão, de introspecção, são períodos em que trazem pra gente um certo receio do novo, né? A gente sente que a gente vai ficar naquele lugar de reflexão pra sempre, sabe? Tipo, eu vou ficar aqui pra sempre pensando na minha vida e pra sempre tentando e não conseguindo. Mas chega uma hora que os resultados chegam, né? Então esteja preparado pra sustentar aquilo que você merece. Se sinta merecedor disso, porque quando a gente fica numa posição... não gosto muito dessa palavra, mas uma posição de vítima, né? Onde eu não consigo, onde tudo sempre é muito difícil. Quando isso chega, você não tem a força necessária para conseguir sustentar. Então, cara, acredita na tua força, porque você tem muita força. E eu vejo assim que você tem uma capacidade muito grande de definir o que você quer e de transformar muitas coisas na sua vida, na sua área. Onde quer que seja, né? Do que a gente esteja falando dessa leitura, seja trabalho, seja relacionamento. Você tem muita força para definir e para conquistar aquilo que você deseja, se você se conectar com aquilo que você acredita, né? Porque a sacerdotisa, ela fala muito sobre esse lugar, né? De confiança. É você olhar para aquilo que você é e bancar, sabe? É bancar os seus sentimentos, é bancar aquilo que faz sentido. Então, quando você conseguir fazer essa conexão e conseguir se sentir merecedor e ainda mais entender que portas precisam ser fechadas para esse novo abrir e que você também precisa definir e plantar uma semente nova, começar a fazer isso por você também, sabe? Não só pedir, ou não só buscar orientação fora, mas colocar isso dentro, você vai ter muitos bons resultados. E essa questão do não merecimento, né? A gente tem aqui a carta do 2 de espadas com a carta do 3 de copas. Me dá uma sensação de que você talvez esteja se medindo muito pela expectativa dos outros, sabe? Então, uma expectativa, assim, de que eu queria muito terminar essa relação, mas, cara, minha família inteira já conhece ele, sabe? Tipo, a gente tá junto faz 7 anos. Ou, nossa, faz muito tempo que eu não estou nesse trabalho e eu tenho uma relação tão boa com as pessoas que estão lá, o que elas vão pensar? Gente, não importa o que as pessoas vão pensar, de verdade, assim, tipo, não coloque isso como um peso. Não coloque essa influência externa ou influência de pessoas como um peso na tua escolha, na tua decisão. E depois que você tomar essa decisão, você vai comemorar tanto, sabe? Tipo, eu vejo assim que depois que as coisas começarem a chegar, você vai ter um bom período de comemoração. Novembro vai ser um mês em que algumas pessoas que eu sinto que estão aqui vão se sentir até um pouco sozinhas, mas vai ser por um período breve. E esse período de solidão ou de solitude é um período onde você vai conseguir plantar a tua semente nova. Porque para ter uma semente nova, você precisa de espaço e precisa de uma terra fértil. E o silêncio e o momento em que a gente está sozinho e está organizando coisas internas é o momento em que muita coisa é consolidada e cresce depois, tá? Então aproveita esse momento de silêncio como um terreno fértil de mudança, para que você possa plantar aquilo que está vindo para você, tá bom? Que lindo, cancerianos! Pra gente encerrar então essa leitura, eu vou tirar uma cartinha da Jornada da Alma. É um oráculozinho que eu gosto bastante, ele é bem simples, mas é um oráculo que ele traz algumas palavras e aquilo que a gente pode trabalhar, né? Então vamos lá, uma cartinha, por favor, para os cancerianos, o que precisam ouvir, trabalhar esse mês de novembro, quais são os movimentos, o que precisa ser visto. Ai, ai, ai. Cancerianos queridos, a gente tem a carta das relações. Faz muito sentido com a parte emocional que apareceu aqui já abrindo o jogo. E, gente, a gente teve o coração e a foice. Aqui, pra finalizar, a gente teve a carta das relações e a carta da liberdade.
realmente uma liberação grande com relação àquilo que te prendia, ou aquilo que te sustentava, aquilo que não sustentava mais, talvez, aquilo que você é. A carta das relações fala que você tem a capacidade de atrair as pessoas para sua vida que realmente vão contribuir na tua caminhada. E a carta da liberdade, ela fala que eu tenho o poder de liberar. Aqui, eu possuo o poder e a liberdade de criar minha própria felicidade. Desculpa, gente, que às vezes o inglês falha. Falamos todo dia, mas às vezes pra ler, assim, eu preciso pensar um pouquinho. Gente, então assim, eu vejo que você tem total capacidade de criar um cenário novo, sabe? Então não se sinta desesperado caso você esteja sentindo um vazio, ou uma solidão, ou até mesmo um período assim de eu não sei onde vai dar, mas eu queria que desse alguma coisa, porque eu vou passar no novo sozinho de novo, sabe? Uma coisa assim. Não precisa se cobrar para ter uma resposta agora. Eu vejo que é o momento de realmente criar a tua própria liberdade, a tua própria felicidade. E tem uma frase que eu gosto muito também dentro do budismo, que fala que nada no mundo pode te fazer sofrer, só você mesmo, porque o sofrimento vem a partir da tua reação, a partir do teu apego com relação àquilo. E também, nada no mundo pode te fazer genuinamente feliz, só você mesmo. Então eu vejo que esse mês é o mês onde você vai entender muito sobre isso, que essa felicidade, por mais que você tenha tudo, por mais que tudo venha de fora, você só vai ser genuinamente feliz quando entendeu dentro. E eu vejo algumas limpezas emocionais, isso é interessante também, que essas limpezas emocionais, elas talvez fossem ilusões de felicidade, não reais felicidades, sabe? E até mesmo um conceito de felicidade que não encaixa mais com você, porque você cresceu, você evoluiu. Então agora é o momento novo. Relações e liberdade. E as primeiras cartas foram o coração e a foice. Que lindo, cancerianos! O jogo veio muito alinhado pra vocês, muito organizadinho, foi fluido, foi organizado pra ler, assim, sabe? Isso foi bem interessante. Dica pra esse mês é se conectar com a parte emocional, tá? Olhar pra isso com bastante carinho. Gente, se eu falar pra vocês que tinha uma carta aqui que eu não tinha visto, mas que é a carta da solidão, que apareceu aqui também. E a frase que vem de afirmação é: eu sei que eu nunca estou sozinho, né? Então, por mais que você se sinta, você nunca está. Você está muito bem acompanhado. E se você se sente sozinho, materialmente falando, corporalmente falando, emocionalmente falando, isso não vai durar por muito tempo também, porque aqui já parece que você não está sozinho no seu campo, ok? Então, em novembro, se dedique a limpar o que é necessário, se dedique a abrir espaço para isso, entender esses processos, a suspender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de você, se liberar um pouquinho desses estresses, porque tem caminho bom vindo por aí, tá bom? Que lindo, cancerianos! Então é isso que eu tenho pra vocês hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere de dar um likezinho e também se inscrever no canal, que me ajuda bastante, tá bom? Beijinhos!